Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou a Amanda Marinho, esse é o canal Beleza Jurídica e esse vai ser o primeiro vídeo aqui no canal no formato um pouco diferente, mais descontraído, compartilhando um pouquinho da minha experiência com você. Eu já me apresentei uma vez quando eu criei o canal, mas como já tem um tempinho, eu vou me apresentar novamente para você entender um pouquinho da minha trajetória. Eu sou Amanda e há 3 dias eu fiz 25 aninhos, então semana passada, exatamente uma semana atrás, que foi no dia 20 de abril de 2022, eu fiz a minha primeira sustentação oral, ainda tinha 24. E eu tenho essa mania de ir anotando e reprisando tudo que eu fiz de novo com aquela idade. Então, a minha primeira audiência, a minha primeira sustentação oral na área, assim, né, na minha vida profissional, eu consegui realizar aos 24 aninhos. E eu vou compartilhar nesse vídeo um pouco de como foi a minha primeira sustentação oral lá no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, porque eu sou capixaba. Eu moro na cidade de Linhares, então na quarta da semana passada me desloquei até lá, tremendo muito. Eu estava me preparando já há alguns dias e eu vou explicar desde o início como foi que aconteceu desde o meu momento com o cliente, né? O cliente me contratou no ano passado, somente na fase recursal mesmo. Isso não acontece todas as vezes, mas infelizmente o advogado que cuidou do processo dele, todo o restante desde o início até a fase recursal, ali onde eu entrei, foi muito negligente com várias situações. E aí o meu cliente recebeu uma pena muito alta e o que aconteceu foi que eu fui intimada da data do julgamento do recurso dele. Eu me dirigi até o presídio onde ele está, conversei com ele, expliquei. E, gente, assim, claro que como foi a minha primeira, eu deixei isso muito claro pra ele, tá? Eu não fiquei mentindo dizendo que eu tinha experiência nesse caso. Inclusive, o recurso que eu fiz pra ele foi o primeiro recurso que eu fiz na minha vida profissional. Depois dele, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer outros, mas até então o dele tinha sido o primeiro. E eu sempre, desde o início, deixei tudo muito claro, porque uma coisa que não é pra você fazer é iludir o cliente. E assim, ele sempre teve muita confiança em mim, porque eu mostrava ali o que eu tava fazendo. Olha, eu não tenho como te prometer o resultado, mas o que eu posso te prometer é que eu vou dar o meu melhor e vou fazer o que deve ser feito da melhor forma que eu conseguir. Então assim, eu sempre passei muita confiança porque eu sempre fui muito transparente e honesta com os clientes. E aí eu fui conversar com ele, expliquei, falei a data do julgamento, o horário que iria começar a sessão, né? E desde a hora que eu recebi a intimação, eu comecei a conversar com colegas meus, colegas advogados e até com colegas advogados que eu não tenho tanta proximidade assim, porque, gente, o contato, a rede de apoio é de suma importância e você precisa correr atrás mesmo e não ter vergonha, até porque você tá lutando nesse caso. Eu estava lutando pela liberdade, pela redução de pena de uma pessoa e a gente não pode tratar de qualquer jeito. Não pode ter a soberba a nível de achar que você sabe tudo e nem orgulho demais para pedir ajuda para outras pessoas. Então é isso que eu faço toda vez que eu tenho dúvida. Eu pesquiso bastante, estudo bastante e também vou me conectando com toda uma rede de apoio, com a OAB Jovem, da qual eu também tenho o privilégio de fazer parte. E aí, beleza, cheguei lá, conversei com o meu cliente, ele ficou de pensar, né, até porque pra me deslocar, eu sou de Linhares, o Tribunal de Justiça fica em Vitória, e tem o deslocamento, tem a diária do trabalho, que é um dia, praticamente um dia inteiro pra ficar lá. Conversei com ele, passei o meu valor, também fiz uma pesquisa ali pra saber mais ou menos quanto os meus colegas cobrariam naquela situação, dei uma olhadinha também na tabela da OAB, vi se estava tudo mais ou menos compatível, cobrei o valor do meu cliente e ele ficou de me dar uma resposta até 2 dias depois de me ligar lá do presídio, se ele iria realmente me contratar para eu fazer a sustentação oral. Esse vídeo é realmente para quem tá iniciando, então eu vou dar todos os detalhes, porque pra mim todos os detalhes foram cruciais, foram muito importantes. Eu realmente não tinha noção de nada na segunda instância, de nada assim, né, desses mínimos detalhes. Então, partindo da premissa que você também é novato assim como eu, vou te passar todos os detalhezinhos. E aí, ele realmente me ligou depois de 2 dias, me informou que gostaria sim de contratar o meu serviço. E aí, me explicou que, primeiro ele tinha falado que ia pedir o valor emprestado para um familiar que também se encarregou de pagar
o recurso na época que eu fiz. E ele trabalha no presídio desde quando ele foi preso, então ele tinha um dinheirinho na conta. E ele ainda não tinha pegado esse cartão, né, porque ele tá preso, óbvio. Ele me explicou, olha, dessa vez eu vou querer pagar com o meu próprio dinheiro, não vou querer pedir o dinheiro para esse familiar. E eu vou te pedir, doutora, que você pegue esse cartão e retire o dinheiro para mim. Então, gente, o que eu tive que fazer? Ele não tinha a firma reconhecida em nenhum cartório. E aí eu tive que ir até o cartório mais próximo do presídio, que nem é tão próximo assim. Fui lá no cartório, expliquei a situação. O cartório me pediu um prazo, mas assim, eu fiquei insistindo, eles fizeram no primeiro dia útil subsequente. O funcionário do cartório se dirige até o presídio. Meu cliente já tinha assinado a procuração, eles foram lá só pra reconhecer firma. Pronto, voltaram, me ligaram avisando que a procuração estava pronta. Eu fui lá, peguei a procuração, levei até o banco de onde era o cartão dele, por onde ele recebia o valor. E aí consegui retirar esse cartão, fiz a retirada do dinheiro. Vou explicar tintim por tintim, porque vai que você precisa fazer isso também. O que não é tão incomum, tá? Já me procuraram outras vezes só pra fazer esse serviço. E aí, óbvio, né, que o cartório cobrou o deslocamento, cobrou o serviço. E eu também repassei esse valor pro cliente. E, se eu não me engano, ficou no valor de R$115 esse deslocamento e o serviço cartorário. Consegui sacar o dinheiro, chegou o grande dia. Eu já estava me preparando desde o dia que o cliente me deu o aval. Eu tremia tanto. E assim, eu considero que eu tenho uma oratória até bacana. E eu falo isso que algumas pessoas falam, mas assim, eu não me sinto tão nervosa ao falar. Mas eu me sentia com muito medo de falar alguma besteira, sério, de falar alguma coisa que não era meu lugar de fala ou que não cabia ali naquele momento. Então, assim, e claro, perante aos desembargadores, essa era a minha primeira experiência, então tudo contava, né? E aí, beleza, a sessão começaria às 14 horas. Eu cheguei em Vitória, acho que não era nem meio-dia ainda, mas era a minha intenção já chegar um pouco mais cedo. A minha cidade é considerada interior, então alguns colegas meus já tinham me falado, Amanda, chega um pouquinho mais cedo, conversa com o oficial de justiça, fala que você é do interior, que provavelmente ele vai te colocar na frente na fila. E eu falei, beleza, eu vou fazer isso, só que se eu chegar lá e eu for a primeira, eu vou esperar chegar mais alguém. Por quê? Eu não queria ser a primeira, eu queria assistir pelo menos uma pessoa falando antes de mim, pra, mesmo depois de já ter ensaiado tudo, de ter feito o meu roteiro ali, meu resumo praticamente, porque eu não iria ficar lendo, e eu até assistindo outros vídeos de auxílio na primeira sustentação oral, eu vi que muita gente falou, gente, não fica lendo, e nem em trabalhos escolares e trabalhos universitários eu não gostava de ler, então não seria na sustentação oral que eu iria ler tintim por tintim. Eu levei realmente no intuito de dar uma olhadinha ali, ver se eu tava esquecendo de alguma coisa, lembrar de outra coisa, enfim. Aí beleza, cheguei em Vitória por volta das 11 e pouco, fui eu e minha sócia, aí fui pro shopping almoçar. O shopping ficava pertinho do Tribunal de Justiça e o que eu te aconselho, lê o regimento interno do Tribunal de Justiça do seu estado, porque lá vão ter várias informações importantes. Igual eu ouvi coisas do tipo, vai precisar ir de beca, não precisou de nada disso, gente, mas eu já ouvi falar realmente que tem Tribunal de Justiça, que tem Câmara que pede que os advogados vão de beca, enfim. Na minha não precisou, claro que eu fui ali bonitinha, vestidinha, vou até deixar um trechinho aqui do meu vídeo, mas de beca não, só fui com o traje normal de trabalho, né? Aí eu ouvi dizer também que poderia ser online, na verdade tem uma só câmara que no momento está sendo online. Todas as outras, inclusive a que eu fui, as sustentações estavam sendo presenciais mesmo. Cheguei ao Tribunal de Justiça às 13h10. E aí eu entrei e fui direto à segunda Câmara Criminal, que era a Câmara responsável por onde eu iria. E aí na hora que eu cheguei lá, eu vi que já tinham alguns advogados antes de mim. Expliquei, cheguei bem sem graça assim pra um e falei, é minha primeira vez, o que eu faço? Mas eu acho que quando eu cheguei eles perceberam na minha cara, né? Porque um já falou, moça, se você não sabe como funciona, nós chegamos e fazemos uma lista ilusória, assim, né? A mão mesmo ali na frente por ordem, mas só que depois o oficial de justiça vai vir aqui pra estabelecer essa ordem bem certinho.
E eu falei, beleza. Aí fui lá, na hora que eu fui colocar meu nome, eu era a terceira. Eu falei, ótimo, não vai demorar tanto pra chegar a minha vez, eu vou ter a oportunidade de ouvir duas pessoas, dois advogados falando antes de mim. E por ali eu já posso perceber o jeito que ele se comunica e talvez até extrair algo a mais pra minha sustentação. Aí beleza, acabou que em vez de ser a terceira, tiveram que colocar uma outra advogada em primeiro lugar, porque enfim, ela precisou e eu também achei o máximo, porque seria uma pessoa a mais que eu poderia ouvir. Resultado, eu fui a quarta a sustentar oralmente naquele dia. Já tinha anotado tudo ali, já estava tudo certo, já tinha ensaiado várias vezes como eu iria falar, o prazo regimental de 15 minutos, eu já tinha ciência. Aí já teve colega que me aconselhou a não usar o tempo inteiro para não ficar cansativo. Aí teve colega que falou que seria bom eu usar o tempo inteiro. Resultado, não usei o tempo inteiro. E aí, gente, eu sei que na hora que ele começou a chamar lá pelo número, né, que era do julgamento do meu cliente, eu já me levantei, me dirigi ao púlpito e ali ouvi, né, fiquei esperando o presidente da sessão me dar o aval pra eu começar a minha sustentação. E aí, como que eu comecei a minha sustentação? Fui muito sincera até na hora de sustentar. Eu falei bem assim, fiz todos os cumprimentos necessários, né, cumprimentei todo mundo. Aí tinha parentes de dois presos de uns outros casos lá também, cumprimentei eles, também cumprimentei todo mundo, aqueles cumprimentos lá que nós temos que fazer mesmo. Comecei a minha sustentação. E aí depois desses cumprimentos, o que eu falei? Eu falei da seguinte forma, e eu não me arrependo de ter falado, porque eu gostei do retorno que eles me deram por isso depois. Eu comecei falando bem assim, boa tarde a todos, fiz todos os cumprimentos e aí eu comecei. Primeiro eu gostaria de dizer que essa é a minha primeira sustentação, então gostaria de pedir humildemente que caso eu cometa algum deslize, os senhores por favor me corrijam. Sim, eu falei essa frase aí. E quando eu disse isso, eu percebi, eu não lembro agora, não sei se era a escrivã que estava ao lado esquerdo do presidente da sessão. Ela já olhou pra mim com muita compaixão e todo mundo me olhou com um olhar surpreso e com um pouquinho de compaixão no olhar. Só que tem os prós e os contras, né, gente? Os contras foram o quê? Você percebe que apesar da sala estar cheia de advogados, todo mundo que tá ali não tá prestando muita atenção no que você tá falando, a não ser que seja como eu, marinheiro de primeira viagem. Mas cada um tá preocupado com a sua fala e tá ali anotando ou revisando tudo que vai falar na sua vez. Eles não ficam prestando tanta atenção no que o outro advogado está falando. E aí, na hora que eu disse isso, que era a minha primeira vez, eu percebi que todo mundo dirigiu a concentração e o olhar pra mim. Então, assim, eu falei, né? Pensei na minha cabeça, no momento, agora eu não posso errar, não posso fracassar, eu vou ter que fazer o que eu me preparei para fazer. Pode ser que o resultado não seja o que eu estou almejando, o que meu cliente almeja, mas eu tenho que dar o meu melhor de qualquer forma. E assim eu comecei. Depois dessa fala eu disse, trata-se de ação. Aí fui falando da ação, fiz um breve resumo dos fatos, contei. Levei um pouco de informações novas. Falei, tipo assim, só citei, né? Aí falei ali, por que eu fiz isso? Porque caso você não saiba, os desembargadores já chegam com o voto pronto. Então vamos supor que o voto deles seja desfavorável ao seu cliente, o que você tá falando ali pode ajudar pra, na hora que eles estiverem te ouvindo, eles falarem, olha, o voto era tal, mas eu acho que eu deixei algum detalhe escapar e eu vou pedir vista dos autos novamente pra analisar melhor, para fazer um estudo ainda mais minucioso. Isso pode acontecer, porque pelo menos no caso do Espírito Santo, pelo menos na Câmara onde eu estava, eu só fiquei sabendo do voto no final, né? Então no início você tem que dar o seu melhor de qualquer forma, para se não fosse favorável, tentar transformar aquele voto favorável ao seu cliente, ao seu pedido. Fiz toda essa parte que eu falei para vocês, no final fui relembrar alguns pedidos, né? Pedi clemência pelo meu cliente, pedi que, por favor, se eles tivessem alguma dúvida, que pedissem vista e pudessem analisar um pouco melhor, fizessem uma análise mais minuciosa. E além de todos os pedidos que eu já tinha feito na minha peça recursal, eu também pedi que se eles entendessem de ofício
que o meu cliente merecia algum benefício e eles também dessem aquele benefício de ofício. Não foram com essas palavras, né? Falei bonitinho lá na hora. Pedi novamente provimento ao meu recurso, enfim. Essa parte aí do reconhecimento de ofício de algum benefício foi um advogado que estava lá e que depois eu fiquei sabendo que ele é muito contratado para fase recursal. Então, assim, alguém que tem um conceito bacana na área, ele que me deu essa dica. Então eu falei, se o cara me deu essa dica aqui agora, eu vou usar ela agora mesmo. Usei essa fala que o advogado me aconselhou e terminei dizendo, a sustentação, muito obrigada. Essa foi a minha fala, dessa forma. E eu acho que independente do lugar do Brasil em que você esteja, você vai poder utilizá-la também. E aí o que aconteceu? Aí o presidente da sessão começou a falar, me cumprimentou, disse não parecer que era a primeira vez que eu sustentava no Tribunal de Justiça. Eu fiquei muito feliz, mas por dentro eu só tava assim, gente, paradinha. Eu cheguei depois olhando partezinhas de filmagens que a minha sócia fez de mim. Eu percebi que eu segurei o microfone assim, eu quase engolia ele, gente. O que era aquilo? Eu encostei minha boca várias vezes. Sim, era uma coisa que eu fiz ali no meio, mas enquanto eu estava falando, eu nem percebi que eu estava tendo aquela atitude. Mas enfim, fiquei muito feliz, mas não consegui esboçar nada, porque eu fiquei assim, esperando o que o desembargador, o presidente, que na verdade o presidente da sessão também era o relator do meu caso, e esperando o que ele ia falar. E aí ele foi falando, me cumprimentou, me elogiou nesse quesito, e na hora que ele me elogiou, algumas pessoas ali, outros desembargadores e essa mulher, eu acho que era a escrivã que estava do lado esquerdo dele, também assentiu com a cabeça. Eu fiquei muito feliz. Depois passou a palavra pro revisor, que também me cumprimentou, elogiou da mesma forma, um pouco mais curto, mas falou. E depois um outro desembargador que só falou. E aí, enfim, aí saí de lá, gente, e a minha sensação era de que mesmo depois de saber o resultado, mesmo depois de ter feito a sustentação, eu continuava tremendo, porque eu fiquei tantos dias ansiosa por aquilo e pensando em como seria, ensaiando e me dedicando e, sabe, estudando tudo aquilo e vivendo aquilo e assistindo tantos vídeos no YouTube que parece que aquela adrenalina ainda não tinha saído de mim. E essa foi a minha sensação. Essa foi a minha experiência. Eu acho que eu acabei contando um pouco demais, mas eu queria dar um relato mesmo de como foi a minha primeira vez, porque tinha coisas muito simples que eu tinha dúvida, coisas que eu falei nesse vídeo, de que se você for um advogado que tá aí na área há bastante tempo, isso não vai servir pra você, obviamente. Mas se você for marinheira de primeira viagem, igual eu fui dessa vez, eu tenho certeza que pelo menos uma coisinha vai te ajudar. Porque às vezes a gente tem tanta dúvida e acha que aquela dúvida é tão inútil que eu tenho vergonha de perguntar, é tão pequena que não sei se vale a pena. E eu tenho 1 milhão de dúvidas, e se tem uma coisa que eu não tenho vergonha, é de tirar todas elas com quem tem mais experiência do que eu. Eu costumo dizer que a reação do advogado, quando ele vai fazer alguma coisa pela primeira vez, deveria ser filmada assim o tempo inteiro para depois mostrar para o cliente. Porque se o resultado for negativo e o cliente quiser reclamar como se o advogado não tivesse feito nada, para ele ter acesso àquelas filmagens e falar, meu Deus, coitado, pelo menos a parte dele ele fez. E foi isso. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta pra eu saber se você gostou desse modelo de vídeo. Eu vou adorar saber. E comenta aí se você quer saber mais sobre as minhas primeiras vezes no direito, porque, gente, em todas as áreas eu tive muita dúvida. E se você quer saber há quanto tempo eu estou advogando, tem 2 anos. Peguei minha OAB dia 9 de abril de 2020, essa data não sai da minha cabeça, e eu tinha 22 aninhos na época. Foi isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, ou que pelo menos você tenha se divertido com o meu relato. Muito obrigada pela atenção, eu fico por aqui até o próximo vídeo, e agora eu me comprometo publicamente aqui com você. Estou firmando o compromisso contigo de postar 2 vídeos por semana sem falhar. Jesus. Obrigada pela sua atenção, seja bem-vindo sempre. Beijos, fica com Deus, bons estudos, bom trabalho, tchau, tchau.